Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Eu sou o Turi Curti e este é o podcast do profutbol.com.br, um podcast pós-eleições. Tá tudo bem, o mundo não acabou. As pessoas têm famílias brigadas agora, né? Mas sua família está brigada, Eduardo Miceli? Todos em paz? Minha família tem 3 pessoas e ninguém tá brigado. Muito bom. A minha também ninguém tá brigado. O voto da minha mãe foi diferente do meu, mas eu ameacei não levar ela para votar. Mas aí eu achei que seria ruim. E como eu estou vendo a série The Good Place e eu quero entrar no céu, aí eu falei, puxa vida, eu tenho que ser uma pessoa boa. Então, basicamente é isso. Você já viu The Good Place? Eu nunca vi, tá na minha lista e eu tô vendo agora uma série que vamos deixar pra groselha, que aí a gente faz as recomendações culturais. Sim, sim, não, mas eu só queria falar rapidamente sobre isso, Justíssimo. como contexto pra gente ir quebrando o gelo. Como eu disse, bom, gente, esse é o podcast pro futebol.com.br, para você que está acompanhando a gente pela primeira vez, uma ótima manhã, tarde, noite, não sei onde você ouve isso. Se você já acompanha a gente já há algum tempo, muito obrigado pela audiência cada vez maior. Se a gente juntar no meu canal do YouTube, Spotify e os outros agregadores, a gente está batendo coisa de 9, 10 mil pessoas ouvindo a gente por episódio. É muita coisa. Tipo, realmente muita coisa. O nosso podcast tem público superior à média do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, eu acho. Eu acho, não sei. Talvez não, mas a piada foi boa. Então é isso. Muito obrigado pela audiência de todos. E a gente tem um presentinho por conta disso ao longo do episódio. Na verdade, uma extensão de um presentinho que a gente deu no último capítulo dessa saga maravilhosa. Sem mais delongas, então, Dudu, porque o tempo é curto. Trocas. A pauta é trocas. Trocas. O que você quer falar sobre trocas? Aconteceram algumas aí, né? Acontecer. Você que é o meu cacique das pautas. Você quer restringir as trocas apenas de ontem? Ou você quer falar de Amari Cooper ainda, de Khalil Mack ainda, Não, Josh Gordon? vamos falar das de ontem, né? Que são as que estão em voga. As outras a gente falou bastante já. Inclusive, Já tem falamos. podcast de sócio exclusivo sobre a troca do Josh Gordon. Tem um bando de coisas que a gente abordou aqui que eu acho que seria redundante a gente abordar nessa edição. Com certeza. Então você quer falar do rapaz de Detroit, que não é mais de Detroit e agora está em Filadélfia, para começar? Então, rapaz de Detroit, que. Vamos começar a pontuar assim. O Philadelphia Eagles desviou de uma bala e saiu muito melhor do que sairia se tivesse com a Amari Cooper. Por quê? Porque a opção do Philadelphia Eagles era mandar uma escolha de segunda rodada para o Oakland Raiders pelo Amari Cooper. E eles conseguiram mandar uma de terceira pelo Golden Tate. Para mim, foi maravilhoso. Eu acho também uma troca excelente, porque o Golden Tate ele vai ser free agent no final da temporada. E os Eagles ganhariam uma escolha compensatória. Né, assim, já em 2020. Isso. Mas eles não precisam da escolha para ano que vem. Eles já estão em modo ganhar agora, porque o Carson Wentz ainda está em contrato de calor. Então sai no lucro. Exatamente. Estou escolhendo o filtro do Instagram agora para foto, para selfie do podcast. Qual o seu filtro preferido? Eu não uso filtro. Minha vida é sem filtros. Eu vou escolher Tóquio. Estou preto e branco. Que lindo. Eu fico bonito em preto e branco. Então, tem essa da escolha compensatória, que os Eagles, se perderem o Golden Tate, vão ganhar uma escolha no final da terceira rodada ou no final da quarta rodada em 2020. Tem a questão de que o Golden Tate tem muitas jardas após recepção, e no último jogo dos Eagles esse foi o princípio principal desse ataque. Tem o fato de que o Golden Tate é capaz de esticar o campo. Eu acho que o mundo ideal, Dudu, seria o Deshaun Jackson. Tô errado? Não tá não. É porque o Philadelphia Eagles já tem duas opções no jogo médio curto, que são justamente o Nelson Agholor e o outro menino lá que eu esqueci o nome, Jordan Matthews, né, que foi e voltou. Mas nenhum deles tem a qualidade do Golden Tate no slot. Eu tava imaginando um cenário no qual você tem de split end, do lado esquerdo, o longe do tight end, o Alshon Jeffrey, o flanker, que é o wide receiver perto do tight end, o Nelson Agholor, e no slot o Golden Tate. Aí pode alternar o Agholor e o Golden Tate do slot para não ficar muito previsível. Sim. Ok, né? Não, seria ótimo. Eu, inclusive, também consigo... Tudo isso é intercambiável. O Agholor não foi tão bem quando ele jogou no outside, né? Quando ele jogou
no slot. Então, quando ele mudou pro slot ano passado, foi uma gratíssima surpresa, que a galera já dava ele como bust, já dava ele como cavalo morto, aquelas coisas, cavalo paraguaio que foi draftado e não foi bem. Até porque ele foi draftado, ele jogou em USC, ele foi draftado naquela época que o Chip Kelly só draftava gente que jogou com a mesma conferência que ele no college football, que é a Pac-12. Isso, né? E, tipo, ele viu um jogador da Pac-12 e falou assim, eu já joguei contra esse cara é bom, esse cara eu conheço. Pra tentar reduzir um pouco a incerteza do draft. Obviamente é uma ideia bem idiota, e o Nelson Agholor não era escolha de primeira rodada, acabou sendo, e né, até que fez uma boa temporada no passado, mas de fato não vinha bem. A troca é excelente pro Philadelphia Eagles, a troca também é muito boa pro outro lado, pro Detroit Lions, primeiro porque abre espaço pro Kenny Golladay ter mais volume, e o Kenny Golladay vem muito bem. Segundo, que eles perderiam o Golden Tate e no máximo teriam uma escolha compensatória em 2020, então ele já consegue uma terceira rodada agora, e é um time que vai precisar dessa terceira rodada. Exatamente. E terceiro que, bom, o Detroit Lions, depois de perder para o Seattle Seahawks, está numa situação um pouco delicada, então é um pouco mais vendedor do que comprador nesse prazo de trocas. Foi comprador com o Damian Harrison, que é um dos melhores defensores contra a corrida da NFL, mas depois dessa derrota, que pode ter implicação muito forte na pós-temporada, no caminho para a pós-temporada na NFC, complica um pouco, né? Assim, e a compra do Damon Harrison é que foi tão barata que eu acho que não tinha como não comprar. Assim, a oportunidade estava lá, você pagou uma quinta rodada para um cara que já teve impacto no domingo contra o Seattle. Não jogou todos os snaps, né? Porque, né, aquela coisa, se aclimatando ainda, novo time. Mas os Lions fizeram bem em vender o Golden Tate. Isso mostra também a confiança que o time tem, não só no futuro do Kenny Golladay, que é um segundo anista que foi bem ano passado e está indo muito bem esse ano, e no TJ Jones como complemento. O TJ Jones ano passado foi bem contra Bears, contra Steelers, contra Falcons, e vai ter um papel aumentado agora com a saída do Golden Tate. Taticamente, eu até escrevi hoje sobre isso pro Fantasy, o que muda pro Fantasy com essas movimentações do prazo das trocas, que eu espero que o Marvin Jones não... o Marvin Jones e o Kenny Golladay recebem alvos muito fundo no campo em relação ao Golden Tate. A média do Jones é 11 jardas de profundidade por target ou 15.5 para o Golladay. Ou ao contrário, o Marvin Jones tem 15.5. E o Golden Tate tem 6.1. Agora, quem vai operar essa área curta do campo? Eu espero que o Marvin Jones e o Golladay sejam utilizados mais próximos em determinadas formações da formação. Que ele seja dentro dos números, que assim você tira o Marvin Jones da sideline, né, que é um obstáculo por si só, e mantém a árvore de rotas, a route tree, as possibilidades dele grandes. Você não tira a possibilidade dele em profundidade por fora, mas também ameaça o centro do campo. Eu acho que eles vão ter menos profundidade e mais volume em relação ao que eles tinham com o Golden Tate. É isso aí. Que análise excelente que nós dois fizemos. É bonito. Eu estou realmente impressionado com o nível de conhecimento que nós dois temos, Eduardo Miceli. A gente estuda pra isso, né? E você sabe. É realmente algo incrível. Eu gosto dos Lions, então eu gosto dos jogadores dos Lions. Pra mim é um prazer fazer essa análise. Com certeza. É verdade, você é um entusiasta do Detroit Lions já há algum tempo. Eu sou, cara, eu gosto muito deles. Não sei explicar, eu só gosto deles. Eu gosto do Stafford bastante. Eu também, acho que o Stafford é um quarterback subestimado. Enfim, outra troca que rolou, e essa aqui é sacanagem, né? Porque deixa o Los Angeles Rams ainda mais apelão. Que é o Denton Fowler Jr., que estava meio que sobrando naquela linha defensiva do Jacksonville Jaguars, que foi escolha para a primeira rodada em 2015, naquela classe do Mariota, do Winston, Kevin White, Amari Cooper. E Eric Flowers. Importante lembrar o Eric Flowers. E ele foi trocado para o Jacksonville Jaguars. Então, do Jacksonville Jaguars para o Los Angeles Rams. Agora, a linha defensiva do Los Angeles Rams tem o Aaron Donald, que é o melhor jogador defensivo da NFL. Tem o Ndamukong Suh, que está com sangue nos olhos para provar algo, né? E também provar que ele é um bom jogador, porque ano que vem ele é free agent. Tem o Michael Brockers, que é um jogador muito subestimado. E agora tem o Denton Fowler Jr. para rotação na linha defensiva e pressionar pela extremidade. Cara, esse time, vou te falar uma coisa, hein? Isso que eu nem falei nada do ataque, hein? Não, o ataque não precisa falar, né? A gente conhece muito bem qual é a do negócio. Mas é o que faltava para esse time, né? Assim, eles estavam precisando de ajuda no pass rush externo, porque interno eles já tem o Donald e o Suh. Eles acharam um cara que tá no último ano de contrato, que tava, digamos assim, entre aspas, dispensável, né? Ele não estava sendo tão empregado, que é um cara que é top 3 overall do draft em 2015. Ele saiu logo depois do Mariota e antes da Amari Cooper.
e que agora tem uma chance de se provar que ele merece um contrato, seja em Los Angeles, que eu acho difícil porque o cap lá é muito apertado, seja em outro lugar. Eu não acho que ele vai ter um slam dunk de um contrato de um cara que vai ser super assinado. Eu acho que ele precisa provar que ele consegue ser um pass rusher eficiente ainda dentro dessa temporada para os outros times quererem comprá-lo na free agency do ano que vem. E é a estratégia do all-in, né? O Rams está dando all-in com tudo para ganhar o Super Bowl esse ano. Total, é o tema da minha coluna, a 4 descidas, tá lá na capa do Pro Football para quem quiser ler. E que é isso, Rams e Eagles mostram que é importante capitalizar no contrato de um quarterback calouro. Desde 2011 a gente tem esse acordo coletivo trabalhista, e com isso as franquias têm uma posição na qual geralmente é muito caro o contrato, só que um contrato tabelado, independente de qual posição o cara é, porque o contrato é tabelado em função de onde ele é escolhido no draft. E aí sobra mais dinheiro para investir em outras posições. Então, enquanto o quarterback está em contrato de calouro, enquanto o Goff está em contrato de calouro, enquanto o Carson Wentz está em contrato de calouro, os dois times podem se dar o luxo de fazer essas apostas. Exatamente. O contrato de calouro é a maior vantagem competitiva que você tem na NFL hoje. A menos que você se chame Dallas Cowboys e o Jerry Jones fez um monte de bosta e aí não se aproveitou do contrato de calor do Dak. Ah, mas aí também não é CNTP, né? Na condições normais de temperatura e pressão. Isso aí é o Jerry Jones loucão fazendo as paradas dele, achando que... Os Chiefs também não conseguiram fazer isso porque já há algum tempo estão estourados na folha salarial. Pois é um problema que está sendo repetido. Talvez para ano que vem consigam, mas ainda tem mais 2 anos de contrato de calor do Mahomes, mas especificamente para esse ano a situação está um pouco complicada. Os Bears fizeram isso com o Trubisky, né? Fizeram, exatamente. Eles investiram bastante na free agency e trocaram coisas. Por que eu falei trocaram coisas? Tinha alguma coisa em mente que me fugiu. Eu tinha alguma coisa boa pra falar do Trubisky. Ah, a fantasia dele, de Mike Ditka, tava maravilhosa. Recomendo que vocês vejam que ele foi pro jogo Sim. de Mike Ditka. Próxima Sim, troca. Estava boa mesmo. Já falamos de Fowler Jr. e de Golden Tate. Temos que falar aí do Demaryius Thomas indo para uma escola. Deixa eu só reduzir aqui e voltar o que foi cada troca, né? Senão vai ficar meio perdido. O Golden Tate foi para os Eagles por uma escolha de 3ª rodada. Deixa eu ver aqui. O Dante Fowler Jr., eu tô olhando minha coluna aqui que tem certinho. O Dante Fowler Jr., tralalalala, tralalalala. Eu não coloquei na coluna. Começou o cabaço, meu Deus do céu. Bom, ele foi lá para Los Angeles. Foi uma escolha de quinta com 7. Alguma coisa assim. E o Demaryius Thomas foi para uma escolha de 5ª rodada, mais inversão da 7ª, tipo, Denver manda a 7ª e Houston manda a 7ª, para o Houston Texans. É uma troca boa para os dois lados também. Pro lado do Houston Texans, indica que o time acha que tem capacidade para dar um gás essa temporada ainda, concordo, e precisa de ajuda depois da lesão do Will Fuller. E do outro lado, não sei se você concorda, alguns torcedores dos Broncos não concordaram comigo, que o time já pensa para 2019. Cara, é difícil você... Tem 2 formas de você enxergar. Você pode enxergar como o Demaryius Thomas está livrando de um contrato pesado e de um jogador que não é mais o Demaryius Thomas que a gente viu naquela recepção do Tim Tebow contra o Pittsburgh Steelers. Pelo amor de Deus, já estamos em 2018. 2011. Pô, 2011 eu tava no segundo ano de faculdade. Pois é, então ele é um recebedor sempre muito físico, sempre muito dominante fisicamente. Quando você chega nos 30 anos, as pernas começam a pesar. Você não tem mais esse domínio todo. Então ele já não era o mesmo cara que ele era 7 anos atrás. E ele era um dos poucos caras, inclusive, eu acho, do ataque que eram pré-John Elway. Então, é meio que o final de uma era lá quando o Demaryius Thomas sai. Mas, ao mesmo tempo, você está dando a chance pro Sutton para ver o futuro. Você está abrindo espaço pro Deshaun Hamilton, assim que ele melhorar do joelho, entrar em campo e se provar como o futuro da franquia. Essa classe que eles fizeram do draft, eu não acho só que ela foi boa. Eu acho que ela foi muito em relação. O futuro do ataque está sendo moldado a partir de agora. Foi muito boa a classe, e ainda se você considerar que o Philip Lindsay sequer foi draftado e é o titular, teoricamente, vou refazer a frase, é o melhor, teoricamente, e ainda tem o Freeman. Eu acho que você tá pensando em 2019, porque queira ou não, se os Broncos estivessem com campanha de 50% de aproveitamento,
eles tentariam ficar com o Demarius Thomas para ter pelo menos mais uma peça para ajudar o Case Keenum. Tô errado? Exatamente. Acho que não, né? Por mais que tenha o lado positivo de que você dá volume pro Cortland Sutton, que realmente vem fazendo uma boa temporada, eu tô fazendo textos, queridos ouvintes, chamado Estado da Divisão. É basicamente o discurso que o presidente americano faz todo ano, o Estado da União. Eu tô fazendo o Estado das Divisões. As 8 divisões serão cobertas com o favorito, com o desafiante, o MVP, o calouro do ano, etc. A maior surpresa e a maior decepção. E na AFC West eu fiquei bem tentado a colocar o Cortland Sutton como o calor do ano. Pensando aqui, pode ser. Mas tem o Derwin James. Ah, é verdade. Desculpa. É ele mesmo. Mas o Philip Lindsay e o Cortland Sutton são os segundos, vamos dizer assim, 2A e 2B, como calouros do ano na AFC West. Então essa é uma grata surpresa. Lembrando sempre que o Patrick Mahomes não é calouro. O Mahomes está no seu segundo ano. Então, o futuro pode ser interessante para Denver. Ainda precisa de um quarterback, ainda precisa, na minha concepção, melhorar um pouco a linha ofensiva. Precisa de um tight end, né? Um tight end mesmo. Que tem vários como era que machucam. Tem vários. Eles machucam muito. Mas não tem nenhum cara que nem era o Julius Thomas na época do Peyton Manning. Claro que o Peyton Manning maximiza o cara. Até porque o Julius Thomas não foi nada depois. Mas não tem um grande tight end ali. Enfim. Falei Julio Jones e não Julius Thomas, então perdão aí pro erro. Bom, sobre essa troca é isso. Do lado de Houston tem a questão do Will Fuller machucado, e se você não tem nenhum outro wide receiver competente, coisa que o Demarius Thomas queira ou não, fica muito fácil, né? Porque aí dobram o DeAndre Hopkins e acabou a alegria, né? E aí acabou o ataque também. Pois é, ele é o grande vitorioso dessa troca, pra mim. O Hopkins, sim. Dallas Cowboys, já falamos do Amari Cooper. Green Bay Packers troca o Ty Montgomery para Baltimore para uma escolha de 7ª rodada. É um cenário de win-win para todo mundo. Baltimore paga muito barato. O Alex Collins tem 3.7 jardas por carregada e o Buck Allen só 2.7, então vai que o Montgomery rende. Depois do fumble contra os Rams, o Montgomery não tinha mais clima para ficar em Green Bay, né? Já não tinha muito clima no vestiário agora, então já era. E Baltimore paga uma 7ª rodada em 2020. No Madden, isso é a coisa mais baixa que você pode oferecer. Esse é o barato. Eu acho que pro Ty Montgomery é até um passo lateral, no seguinte sentido. Ele já tinha competição de 2 running backs na frente dele, o Aaron Jones e o Jamal Williams. 2 caras segundanistas, contrato de calor, aquela coisa toda. E agora em Baltimore ele tem o Javorius Allen e o Alex Collins na frente dele. Ele tem que se mostrar bastante fundamental para esse ataque terrestre do Baltimore, para ele ter a explosão que a gente talvez quisesse ter visto ano passado quando ele virou running back, aquela coisa. Enfim, acho que é uma troca que é de graça para Baltimore, acho que não custa nada tentar, e as coisas tinham ficado meio ruins com o Ty Montgomery depois do fumble que ele sofreu contra os Rams, né? Tipo, ele estava se sentindo mal, a comunidade... A internet é horrível nesse sentido, né? Porque eles falam coisas horríveis pro jogador se ele ele falou pra esposa tomar cuidado. Horrível. Foi um negócio bem... Enfim, né? Mas enfim, mudança... A internet é foda. Pois é. E agora tem a última troca também envolvendo o Green Bay Packers, que eles mandam o Haha Clinton Dix para o Washington Redskins. E aí? E aí que é uma troca excelente. A gente vem batendo nessa tecla nesse podcast já há algum tempo que o Washington Redskins é um time subestimado e que é o Dark Horse da NFC. Faz tempo que a gente fala isso. Faz muito tempo que a gente fala isso. E eu até tuitei aqui o calendário de Washington na reta final da temporada. Em casa, Atlanta, Houston, New York Giants e Philadelphia Eagles na semana 17. Fora de casa, Tampa Bay, Dallas, Philadelphia, Jacksonville e Tennessee. Velho, dá pra ganhar a divisão. Dá sim. Ainda mais como eles estão agora, né? O calendário do Philadelphia é embaçadíssimo. E é uma adição fundamental para essa secundária. Eu acho que nos previews de divisão, eu falei com você, cara, o Washington Redskins é um time bom, tem uma secundária jovem que é o fiel da balança nessa defesa. E tirando o Monte Nicholson, que não se pagou como safety até agora, com o Haha Clinton Dix, você não tem mais essa preocupação. Então é um reforço muito, muito bom por um preço bem barato, que evita que tenha uma situação dele simplesmente ir embora no que vem, sem nenhuma compensação para Green Bay. Eu adorei. E o Washington tem o Greg Stroman, que é um calouro jogando como titular, então
O time já há algum tempo precisava de ajuda na secundária, né? Teve aquela história do Soe Cravens também, que aposentou e desaposentou. Então, meu querido Eduardo Miceli, é uma troca que para Washington é muito boa. Pro lado de Green Bay, também reza a lenda que não tinha muito clima pro Clinton Dix mais no vestiário. Não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto não é, mas faz tempo que o que eu ia falar? Desculpa, lembrei. Faz tempo que os Packers colocaram o Haha Clinton Dix no trade block. Sim, é verdade. Então, na semana passada já, a gente já estava anunciando que ele poderia ser trocado e tal. Indiquei que Kansas City deveria fazer essa movimentação. Não fez. Mas enfim, né? Saiu barato para Green Bay? Em tese sim, mas é um time que quer apostar mais em outros jogadores que foram escolhidos para essa secundária. Vem endereçando secundária nos últimos drafts. Então, é uma situação parecida com o do Golden Tate. Sim, tem sentido, certamente. Você quer dar volume para os outros jogadores, mais jovens, etc, etc. Isso quer dizer que Green Bay não compete mais para pós-temporada? Não, né? Acho que as coisas ainda estão abertas na NFC North, até porque o líder da NFC North é o Chicago Bears e o Green Bay Packers tem 1-0 contra o Chicago Bears. Os Bears, inclusive, só tem um jogo até agora dentro da divisão, que foi contra os Packers. Então tem muita água para rolar nessa divisão para a gente ver o que vai acontecer. Sobre trocas, é isso? Meu querido Dudu, já chegamos a 20 minutos de podcast, vamos dar o recap da semana então. Onde estávamos? Onde estávamos na pauta? Tem um assunto importante para falar. Teve demissão. Mas teve. Que sensacional, né, cara? Acho que quem assistiu Hard Knocks viu isso chegando. Ai, meu Deus, cara, eu não vi isso chegando porque eu já tava convencido. Não, você não viu a treta Todd Haley... Peraí. Você não viu a treta Todd Haley e Hugh Jackson chegando a, tipo, quilômetros de distância? Não, isso ia acontecer. Isso obviamente ia acontecer. Só tô falando, eu não achava que ele ia ser demitido tão cedo porque o Haslam é louco. Não, isso eu também não achava. Eu achava que seria no final do ano, no máximo. Não, mas não tinha o menor clima pra ele já em Cleveland, né, cara? Um cara... Como é que foi o report que a gente viu? Pra quem não... A gente não falou a pergunta, né? Hugh Jackson foi demitido e Todd Haley, coordenador ofensivo, também foi demitido do Cleveland Browns. Você até se empolgou e tá falando muito perto do microfone. Fala um pouquinho mais longe que você se empolgou, Eduardo Bicelli. Eu me empolguei. Cagou seu áudio. Caguei meu áudio. Mas foi por um motivo nobre. E olha só. Tem gente lá na organização que comparou o Hugh Jackson ao Michael Scott, personagem de Steve Carell no The Office. O que faz todo sentido, porque o time fez uma paródia do The Office pro Twitter e pro Facebook, num videozinho, antes da temporada começar. Então, provavelmente, o cara que teve essa ideia, ele queria dar uma grande indireta pras pessoas que o comandante da porra toda era o Michael Scott, que é o Hugh Jackson. E, tipo, faz todo sentido. Esse cara que pensou nisso, nessa chamada pra temporada, é um gênio. Sim. Esse cara é um gênio. Brilhante. Porque, tipo, pô... E, tipo, quando você viu o Hard Knocks, era muito nítido isso, que ele era um pouco o Michael Scott, né? Tipo... Ele é completamente... Pirado. Não é tem pirado. condição. A palavra que eu tô buscando é clueless. Qual é? Perdido. Perdido, sem autocrítica. Sei lá, cara. Enfim. Não, o rolê dele era olhar pro espelho, isso aí acho que o Michael Lombardi falou no podcast do Ringer, virar e falar assim, cara, eu sou head coach. Aí ele olha no espelho assim, dá um sorrisão. Eu sou head coach pra caralho, velho. Olha, eu sou muito head coach, velho. Aponta assim pro espelho e fala, você é foda, velho. Você é o head coach dos Browns, cacete. E bate no peito de novo. Porque teve uma reunião, isso foi mostrado no Hard Knocks, que o Todd Haley tava meio pistola, porque tava tendo muito descanso pros jogadores, etc. E aí, a resposta do nosso querido Hugh Jackson foi, meu irmão, quando você estiver sentado nessa cadeira, você decide. No momento, eu estou sentado nessa cadeira. Que ódio que velho, só não, mano. Tipo, reflita, sabe? Tipo, isso não é uma boa atitude, isso é coisa de gente tonta, é aquela, é aquela grande frase do Game of Thrones que eu vou replicar aqui. Se você precisa falar que você é o rei, é porque você não é o rei.
Isso vale para Eli Manning Elite, isso vale para Joe Flacco Elite, isso vale para o Joffrey no Game of Thrones, isso vale para o Hugh Jackson no Cleveland Browns, e etc, etc, etc. Não é? Eduardo Miceli morreu? Não, eu cliquei no botão de mute e fui concordar com você, mas aí eu não tinha clicado, aí eu fiquei falando sozinho. Com certeza. Mas agora o rapaz lá que eu esqueci o nome do Bounty Gate, que vai ser o técnico. O Greg Williams. Greg Williams, isso, obrigado. Que horror, né? Eu tinha certeza que quando a NFL puniu todo mundo pelo Bounty Gate, eles queriam que o Greg Williams ai, ai. O Goodell sentou assim, eu vou punir esse cara aqui, com certeza ele nunca vai voltar a ser treinador. Aí o Cleveland Browns dá o emprego de coordenador defensivo pro rapaz, né? Bounty Gate, pra quem não se lembra, era a defesa do New Orleans Saints que recebia recompensas quando machucava os amiguinhos. E aí, eu lembro que passou até no Jornal da Globo isso. Quando dá merda que o futebol americano serve pra alguma coisa. Passou no Jornal da Globo. E aí, ele é o head coach agora dos Browns. Pam, pam, param, está tocando agora no escritório de É triste, porque eu realmente achava que o negócio ia engrenar em Cleveland agora. Não com o Hugh Jackson não estar mais em Cleveland é algo bom. Para o Cleveland Browns, para ele não. Para ele, obviamente, não é. Não. E eu vi pra ele não é legal. Vi pessoas perguntando se alguém vai dar uma chance de offensive coordinator pra ele. Falei, cara, acho que a galera tá com... Ele é meio que kryptonita por alguns anos. Ah, total. Acho que ele vai esperar um pouco pra talvez colocar ele no papel de coordenador de algum lugar. Vai demorar um pouquinho. Não acho que vai ser agora de imediato ou na temporada que vem. Talvez... Espero que ninguém faça isso. Não, também não. Acho que vai ser péssimo pro time. Né? Espero que ninguém faça isso. Ele fez um bom trabalho como coordenador ofensivo nos Bengals, mas acho que seria o único time para o qual ele poderia ir aí, mas eu também não acho que seria uma boa ideia. Hugh Jackson foi mandado embora então, e não tem nada mais maravilhoso do que o Hugh Jackson ter uma queda de braço com o Todd Haley e ficar dando indiretinha. Tem que dar uma olhada nesse ataque aí, né? Pô, você é o head coach, como assim tem que dar uma olhada, velho? Tipo, como assim tem que dar uma olhada, velho? Tipo, você sai do jogo, você fala que você tem que dar uma olhada, você já devia ter visto. O que você tá fazendo de segunda a sábado? Ele tá o quê? Jogando Fortnite no escritório dele? Ele tá se masturbando? O que ele tá fazendo, meu Deus do céu? De segunda a desculpa, falei masturbar. Desculpa aí, você tá ouvindo com criança. O que ele tá fazendo, velho? E tipo... cara, é tudo tão errado, velho. Vamos mandado ele embora faz muito tempo. Vamos mudar de tom. Eu quero... Não, eu queria falar só mais uma coisa sobre essa situação. Uma queda de braço na qual os dois foram mandados embora e saiu um reporte que o Todd Haley simplesmente não estava mais respeitando o Hugh Jackson. Tipo, ele simplesmente falou assim, tá bom, meu irmão. Tipo, imagina a cena, que coisa maravilhosa. Chega o Hugh Jackson no escritório do Todd Haley, fala assim, então, essa semana a gente vai usar uns conceitos Smash, tá? Eu acho que seria bom jogar verticals contra essa defesa. Aí o Todd Haley só balança a cabeça, assim, tipo, em sinal de, tipo, beleza. Aí no momento que o Hugh Jackson sai do escritório, ele só fala, otário. E, tipo, na hora do jogo, ele não faz nada que o cara mandou e, tipo, foda-se, nada acontecia. E aí os dois são mandados embora. Então, o Todd Haley fez 8 jogos como coordenador ofensivo dos Browns. Uhum. Nem isso, né? Porque os Browns tiveram folga já? Não, semana 11. Semana 11, então. Ele fez 8 jogos como coordenador ofensivo. E o grande perdedor dessa história toda é o Baker Mayfield. Certamente, que vai ter aquela coisa a lá Alex Smith de trocar coordenador pra cacete. Isso é ruim. Outra coisa, por que os Browns não trocaram, já que eles trocaram o Carlos Hyde, por que eles não trocaram o Tyrod Taylor? Porque, sei lá, brother, porque não sei explicar. Sei lá, porque eles gostam do Tyrod Taylor. Porque o Tyrod Taylor faz um churrasco bom pra caramba, por isso, sei lá. Não sei explicar. Pode ser. Eu tenho a teoria que você não é mandado embora de um lugar, é um triângulo, você tem que ter 2. Tá? Ou você faz seu trampo muito bem, ou você não dá problema, ou você é gente boa com a galera. Você precisa ter 2 só. Se você faz seu trampo muito bem e não dá problema, você não é mandado embora. Se você é gente boa com a galera e faz seu trampo bem, mas dá muito problema, tudo bem também, deixam passar.
Se você. É nessa pegada, entendeu? Você tem que ter 2 no triângulo. Se você tiver 2 no triângulo, ok. Você pode ser, tipo, só dar problema, mas ser gente boa com a galera. Então ninguém te manda embora. Então, talvez o Tyrod Taylor seja gente boa com a galera e não dê problema. É isso. Perfeito. Né? E aí ele tá lá ainda em Cleveland, sendo parça da galera. E bola pra frente. Bom, Hugh Jackson foi mandado embora. 30 minutos de podcast, já passou rápido hoje. Amigo, muitos assuntos. E não são nem os jogos, né, cara? É que prazo de trocas faz disso com a gente. A gente precisa falar das trocas, do impacto e a gente acaba se perdendo. Mas se perdendo por um bom motivo. A gente tá falando coisas boas. Um bom motivo. Vamos falar aí de 3, 4 jogos aqui pra encerrar os 3 melhores jogos. Não, antes de falar de 3, 4 jogos, eu queria que você, enquanto eu pego um café, eu gostaria que você falasse sobre o New Orleans Saints. Vou soltar a corneta aqui, que é o grande desafiante ao Los Angeles Rams, não só porque jogam no próximo domingo, mas pra mim é o desafiante dos Rams na NFC. Fala aí, DJ! Ok, eu como DJ vou falar aqui um pouquinho sobre a partida, né, do Sunday Night Football, que foi a volta dos Saints a Minnesota, depois daquele milagre do touchdown do Stephon Diggs. Algo faleceu aí na casa do Kurt, mas não tem problema. Caiu o microfone, mas tá tudo bem. Não caiu em mim, então... Tá bom, E foi uma vitória bastante particular dos Saints, porque não foi a partida que você esperava. De todo mundo pontuando pra caramba e um blowout. O Drew Brees teve só 120 jardas, tá, gente? Foi uma partida diferente dos Saints, no sentido de que a defesa fez jogadas o suficiente pra controlar o jogo. O P.J. Williams, que foi super mal nas campanhas que ele estava cobrindo o Adam Thielen, o Stephon Diggs, na primeira campanha especificamente, permitiu 100 e tantas jardas, 2 touchdowns, mas ao mesmo tempo, ele foi o cara que forçou o fumble no Adam Thielen, foi o cara que retornou a interceptação para touchdown. Uma interceptação que teve a menor culpa do Kirk Cousins, foi uma falha de comunicação entre o Diggs e o Cousins, e o Diggs tomou a culpa. Ele falou, não, eu botei as mãos para frente, e ele fez o que ele deveria fazer com o pocket colapsando. O time dos Vikings é um bom time, é um ataque excelente. O Latavius Murray tá dando conta do recado. A falha, justamente... Falha, tá bem. O Adam Thielen... O Adam Thielen é o melhor wide receiver da temporada, isso tem que ser dito. Com certeza. 8 jogos seguidos com 100 jardas, pelo menos. É absurdo esse ritmo. Mas é um time que tá com desfalques, né, na defesa. O Xavier Rhodes não jogou, por exemplo. E é um time que tá sofrendo na linha ofensiva. E o Everson Griffin voltou agora só. Pois também, é. Né? E os Saints mostraram um jogo no qual eles fizeram as jogadas defensivas. Não é um time como foi em 2017, que era uma defesa difícil de passar. É mais como as defesas que fizeram aquelas grandes campanhas no começo da década, ou no próprio Super Bowl, que forçavam os turnovers e controlavam o jogo fazendo os turnovers. É aquela coisa, cediam um espaço, mas conseguiam jogar o suficiente para se manter no jogo. O Drew Brees teve um jogo abaixo da crítica, no sentido de, ele jogou bem, teve a primeira interceptação da temporada, mas ele não precisou fazer tantas coisas porque o resto do time apareceu e ele só controlou o time para a vitória. 6-1 Saints, recebem os Rams que estão 8-0 agora e vai ser um jogaço. Se você quiser falar que vai ser uma final de conferência antecipada, no sentido de que são os 2 melhores times da NFC até agora, eu acho que é justo você colocar. E os Saints, com essa vitória sobre os Vikings, eu acho que eles chegam num novo patamar de credibilidade para buscar a NFC em 2018. É isso. Tomei aqui meu cafezinho enquanto o Eduardo Miceli brilhantemente dissecou o New Orleans Saints. É o desafiante, de fato, o nosso querido P.J. Williams não foi bem no início da partida. O Marcus Williams teve um tackle na sideline em cima do Stephon Diggs. Isso tem que ser dito também. É verdade, isso tem que ser dito. Ele conseguiu, ele exorcizou esse fantasma da vida dele. Parabéns, Marcus Williams. Sempre acreditamos em você. E foi muito bem na temporada passada dele de calor. Isso tem que ser dito também. Né? Não é uma jogada que vai acabar. E na jogada em questão, ele estava tentando se proteger para não fazer falta, porque senão teria mais uma jogada para os Vikings com cronômetro zerado, né? Falta defensiva. Exato. No final da partida já era isso. Então é entendível a lambança, né, por assim dizer. O que mais que a gente tem que falar? Temos que falar, com certeza... Não, sobre esse jogo acho que é isso, né? Sobre esse jogo acho que é isso. Os Vikings seguem um dos grandes times da NFC. O Kirk Cousins está se mostrando um ótimo contrato para a equipe. Eu não sou aquele cara que é crítico do Kirk Cousins no nível de
Se o Kirk Cousins pipoqueiro. de verdade, Não, ele mas seria dos Redskins. Não, pelo amor de Deus, calma. não é isso. A questão é que realmente é uma coisa meio louca que acontece, que sempre quando o jogo importa muito, o Kirk Cousins faz bosta. E pior que... Nesse caso não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Nem contra Eu falei isso na transmissão. Na hora que mostrou a câmera atrás da linha de scrimmage, que o Diggs simplesmente para na rota, eu falei, cara, eu não acho que o Kirk Cousins deveria ter feito esse passe para início de conversa, mesmo que o Diggs tivesse continuado na rota. De qualquer forma, não é culpa dele 100% por conta disso, né? Tipo, ele esperava que o wide receiver fosse continuar executando a rota dele ali. Era uma swallow, era uma rota paralela ali de scrimmage. Pois é, e o Diggs tomou E a shallow route, tipo, parou no meio. Exatamente. Diga. Não, é que o Diggs tomou responsabilidade, porque ele falou, cara, eu botei minhas mãos e era o que ele devia ter feito mesmo. Ele devia ter lançado a bola, mas eu parei, a culpa é minha. O Diggs falou isso. Inclusive, teve uma conversa entre o Diggs e o Marcus Williams no final da partida, o que foi muito legal, né? Eu não sei o que eles falaram, mas eles se abraçaram e se falaram. Isso eu sou contra. Ok. Eu quero jogadores se odiando, é muito mais legal. Todo mundo se ama agora, todo mundo troca camisa. Eu quero Libertadores, eu quero Vontas Perfect. Para com isso. Não, tô brincando. Nesse nível não, mas eu, sei lá, toda hora os caras se abraçando, etc. Olha só. Eu gosto de uma coisa mais old school. Não precisa ser tipo o Raiders de 1970, que os caras davam soco um no outro, mas sei lá. Eu não ficava de amiguinho. Quando eu jogava handball na faculdade, eu não ficava de amiguinho com os outros times. Respeitava, tal. No handball existe a tradição de você cumprimentar o adversário no final, beleza. Mas, tipo, bom jogo, ok. Mas, tipo, sei lá, velho. Eu acho que a gente vive uma era muito Banana Boat da NBA, com os caras lá, o LeBron e companhia no Banana Boat. Vai treinar junto no off-season. Vai pro inferno, você tem que defender os caras do seu time. Como? Sei lá, eu não gosto disso. Curte. Tá, sai de 1982. Seguinte, vamos falar de outra partida que a gente precisa falar que é importante. Qual? Que é Panthers e Ravens, tá? Tá. Os Ravens não são estudo defensivamente? É isso mesmo? O Marlon Humphreys não tá jogando, né? E desmontou a defesa sem ele. Isso aí a gente tem que falar. Tá bom, tudo bem. Eu ainda não vi essa partida, confesso, mas o placar impressiona pelo... Ele não jogou contra o Saints também. Sim. E os Ravens foram melhor contra os Saints defensivamente. Mas... E aí? E agora? Quem cedeu mais? A defesa dos Ravens aqui ou os Panthers realmente são essa potência ofensiva para 40 pontos por partida? O Joe Flacco não deu um passe para mais de 15 jardas completo? Acho que isso ajuda a explicar um pouco da situação, né? Não, ele literalmente... Tem gente que quando eu falo essas estatísticas, fala que eu tô inventando. Eu acho muito engraçado isso. Tipo, o Curto tá inventando estatística. Não, velho. Eu não tô, tipo, chutando um número, tá ligado? Tipo, mais de 15. E primeiro que eu vi o jogo. Segundo que tem um departamento de pesquisa da ESPN americana que, tipo, coleta essas informações. Eu não invento essas coisas. O Flacco não deu nenhum passe completo para mais de 15 jardas, então foi um desempenho bem ruim dele. E a defesa dos Panthers, que é sólida, esse time dos Panthers é muito arrumado. O problema é que ele é inconstante. Exatamente. É um time que eu fiquei feliz de ver, né? Eu só vi highlights, eu não vi o jogo inteiro. Eu vi o DJ Moore sendo acionado, eu acho isso muito positivo. Agora quem vai pegar o café sou eu. Termina de falar dessa partida aí, já puxa o rabo do macaco pra gente falar do Fitz. Do Fitz, e tem um jogo que tem que falar, né? Que é do A-Rod e do Jared God. É verdade, esse jogo não pode deixar passar. Mas fecha o raciocínio, depois eu volto. Bom, rapidamente sobre o Carolina Panthers, é um time que o jogo terrestre está funcionando, o Christian McCaffrey também tem que ser mais falado, a defesa é consistente. O grande problema é oscilar, né? Perder partidas pro Washington Redskins, por exemplo, e vencer contra o Baltimore Ravens. Deveria vencer as duas. Precisa saber finalizar partidas melhor, não tem que ficar atrás como ficou contra o Philadelphia Eagles. É legal você virar o jogo contra o atual campeão, contra os Eagles e tal, mas não pode se colocar nessa situação em primeiro lugar. Então, é necessária certa consistência pensando no restante da temporada. Eu gosto dos Panthers, eu gosto da campanha que eles fazem nessa temporada. Eu acho que é um time subestimado, eu acho que é um time que dá para considerar para o wildcard da Conferência Nacional, por mais bagunçado, entre aspas, e de maneira positiva que seja o wildcard da Conferência Nacional. Do outro lado, o Baltimore Ravens vem de 2 derrotas, o time tinha aberto 4-2 e agora tá 4-4 e tem uma partida, eu não vou dizer de vida ou morte, mas tem uma partida muito complicada contra o Pittsburgh Steelers, que é o atual líder da divisão. O Baltimore Ravens, neste momento, eu vou até ver a classificação aqui, tá com 4-4 atrás dos Bengals e atrás dos Steelers.
E de jogos, lembrando, venceram os Steelers no final de novembro. Aliás, no final de setembro, desculpe. Abriram a temporada com vitória sobre os Bills, depois perderam para os Bengals, venceram os Broncos e venceram os Steelers. Então, se os Ravens conseguirem vencer os Steelers agora nesse próximo domingo, com transmissão da ESPN também, vale lembrar, às 4 horas, dá um gás muito bom nessa divisão, né? Porque deixa os Ravens com campanha de 5-4, os Steelers vão ficar 4-3-1 e os Bengals tem que ver o que vira. Mas deixa eu ver até contra quem os Bengals jogam. Ixi, os Bengals jogam contra ninguém. Eles têm bye e depois jogam contra os Saints, mas é jogo difícil. E depois pegam os Ravens. Então essa divisão aí, essa AFC North meio que passa por Baltimore de certa forma, né? Agora contra os Steelers e depois esse jogo contra os Bengals que vai ser mega importante. Pegou café? Dudu ainda não pegou café. Então, já que o Dudu ainda não pegou café, antes da gente falar sobre a questão de Jared Goff e Aaron Rodgers, Rams e Packers, eu lembro a vocês que, atendendo a pedidos, a gente prorrogou aquela promoção que tinha feito na última semana, que era o 50% de desconto no primeiro ano de assinatura do nosso Pro Clube. O que é o Pro Clube? Vamos explicar. Acho que vocês estão acompanhando que o jornalismo vive um momento complicado. Eu não estou falando de fake news, essas coisas, não. Estou falando de um momento complicado em relação ao modo pelo qual a notícia é consumida. Eu estava indo almoçar agora. Aonde? E aqui na padaria aqui do lado. E aí eu vi uma banca de jornal. E eu fiquei olhando e falei assim, caramba, tirando para comprar figurinha, tem tipo muito tempo que eu não vou numa banca de jornal. É pra comprar cigarro. Quando eu era mais... Mas eu não fumo, mas eu sei que é. Eu já fumei na minha vida, na época do TCC, inclusive. Lembrando que o meu TCC é sobre a extrafiscalidade do IPI, assunto muito importante, tanto para a microeconomia, quanto para a macroeconomia, quanto para o direito. Mas é um bom TCC, inclusive, tá? Uhum. Qual que é o seu TCC? O seu TCC é legal. Meu TCC é maravilhoso, eu adoro meu TCC, que é relações entre serviços de streaming e direitos autorais. Interessante. E onde estávamos? Sim. E aí eu passei na banca de jornal e fiquei, caramba, velho, ninguém mais lê jornal hoje em dia, ninguém lê mais revista, e eu também não vejo pessoas lendo revista nos tablets, porque eu sei que tem agora tipo um Netflix de revista aí, só que as pessoas não leem. Recentemente a Editora Abril cortou um monte de revista, a Mundo Estranho, que é uma revista que eu cheguei a assinar quando eu era adolescente, também acabou, etc. E isso por conta do quê? Da internet, né? Não tem como você competir com a internet, porque a internet, você tem a tela, você não precisa ter custo de gráfica. E a maior parte do custo, e isso eu falo como autor de livro, como pessoa que já cotou certas coisas para fazer com gráfica, o custo de gráfica é muito alto. Então não tem como competir com a internet. E a internet está lá de graça, é uma via de duas mãos, né? Você pode escrever de graça sem ter, sem precisar de uma empresa, de uma gráfica, etc. Mas, por outro lado, você tem mais dificuldade de monetizar. E aí, há 2 anos atrás, meu querido Eduardo Miceli, a gente veio com a ideia do Pro Clube, que é o modelo, eu tive essa ideia jogando Clash of Clans. Tá. O Clash of Clans você pode jogar de graça, você pode se divertir de graça, você não vai poder jogar o tempo todo, mas você pode jogar lá de graça o Clash of Clans. Se você quiser jogar mais, você tem que ter as gemas. E para ter as gemas, você tem que ser premium. Você tem que desembolsar um din-din lá. E aí, se você gosta muito, você acaba investindo no Clash of Clans e mantendo o Clash of Clans. Mas você pode jogar de graça. No nosso site é a mesma coisa. A gente tem este podcast que você está ouvindo, por exemplo, querido ouvinte, é de graça. Você não pagou absolutamente nada. Você pagou o seu celular, você pagou o seu fone, que não vem nem 0,5% pra gente. E tá lá de graça para você ouvir. Também a minha coluna toda semana, outros textos abertos, coluna do Bulho, fiz muitos textos de trocas essa semana, vídeos meus no YouTube também, tudo aberto. E para quem quer algo a mais, a gente faz o quê? A gente criou esse clube de benefícios, entre aspas, né, que é o nome, para quem é fã do nosso site, quem gosta do nosso trabalho, quem quer contribuir. É como se fosse assinar uma revista há 15 anos atrás. Você contribui para a manutenção da parada. Boa comparação. E tem um conteúdo ali sempre disponível sobre o esporte. Então, o que aconteceu? A gente dobrou a produção. Não é como se tivesse cortado pela metade. Não é que nem quando reduz a embalagem de biscoito, que os caras, mantêm o mesmo preço e reduz. A gente produzia X e agora a gente produz 2X.
Só que esse X a mais faz parte para os nossos assinantes, porque são pessoas que contribuem com o nosso site. Então, por exemplo, lá na home do Pro Football, o Eduardo Miceli toda semana faz textos sobre fantasy, quem você deve pegar, tá lá o Devonta Booker, inclusive na capa, que é um bom exemplo para essas próximas semanas, até pela teimosia do Vance Joseph. Tem recap com Aaron Donald e Sean McVay como líderes dos Rams, que a gente tem que destacar. Renascimento do ataque terrestre do Seattle Seahawks como ajuda para esse time, engrenando. As fragilidades técnicas dos Broncos, o desempenho do Carson Wentz em Londres, esses só alguns dos textos. E por aí vai, né? A gente vai produzir ainda mais textos. E claro, para você que ouve o nosso podcast, toda semana tem um podcast extra de sócios para vocês. Na última semana, a gente falou extensamente sobre o New York Giants, mas já falamos do Josh Gordon nos Patriots, já fizemos podcast de fantasy, etc, etc, etc. Se você ficou interessado, tá aí o nosso presente, tá aí nossa promoção, que eu vou deixar até domingo, Eduardo Miceli, porque eu sei que o salário da galera não caiu. Teve gente que falou, putz, curte, meu salário não caiu ainda, meu salário só cai dia 5 e tal. Então a gente vai deixar até dia 5 essa promoção, que o que é? Você tem 7 dias de trial, você tem 7 dias de teste, que você não paga nada, não vai ser debitado nada no cartão, etc. Passou os 7 dias, Dudu, aí você vai ser cobrado anualmente com 50% de desconto. No primeiro ano, então, você paga metade. No segundo ano, se você continuar com a gente, aí paga o valor cheio. Então o endereço para você aproveitar essa promoção, que vai até o dia 5, que é quando cai o salário da galera, é profootball.com.br/oferta podcast, ok? profootball.com.br/oferta podcast. A gente vai colocar na descrição também, se você está ouvindo em algum app, ou se você vê lá no site, e a gente vai divulgar mais nessa semana. Então fica aí a promoção. 50% de desconto no primeiro ano, com trial de 7 dias. Não tem por que não aproveitar. Certo, Dudu? Certíssimo. Certíssimo. Foi uma boa propaganda? Foi ótimo. Contextualizei tudo, né? Contextualizei tudo. E bebi o café aqui. Então é isso. A gente queria agradecer que nesse mês a gente teve mais de 20 assinantes aí se juntando a gente. E vamos fomentar ainda mais o trabalho. E graças a isso a gente pôde contratar pessoas para o nosso site. Aumentou a produção de notícias. Vamos ver se a gente consegue dar mais salto de produção aí. Quem sabe um dia a gente consegue fazer, sei lá, 3 podcasts por semana, por exemplo, graças ao Pro Clube. A gente já faz 3, inclusive, né? A gente pode acabar fazendo até mais. Uhum. Ufa! Rams e Packers, querido. Muito bom. Fim da review. Imagina, tipo, isso é um podcast de 10 minutos. Algum comentário sobre Colts e Raiders? Ótimo. Eu queria fazer o comentário que você é um destaque internacional. Destaque internacional. Sou? Você escreve em inglês, você escreve em português. Você é um homem incrível. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, gente. Pois eu tô escrevendo voltei a escrever com o Nate Hamilton, né? Ele tem um site lá, o Dominate, e ele trabalha muito com uma galera do Fantasy lá de fora. É a galera exclusiva do Fantasy. E aí ele tava querendo escritores há um tempo atrás, eu me candidatei, ele topou, ele gostou dos textos. E de vez em quando eu dou lá meus pitacos no site. É isso que eu estou fazendo. Muito bom, querido. Você é incrível. Bom, dito isso, faz uma análise coesa de Rams e Packers aí, vai, por favor. Foi um jogo esquisito, né, cara? Assim, os Rams ficaram limitados a pouquíssimos pontos no começo da partida, mas tudo encontrou o seu devido lugar. E eu queria destacar, antes de mais nada, só antes de falar um pouquinho mais da partida como um todo, a inteligência do Todd Gurley na última jogada. Que o que ele fez naquele lance foi uma tragédia para fãs de fantasy. Mas para fãs de futebol americano, para quem quer ganhar o jogo, foi inteligentérrimo, porque ele tinha a oportunidade ali de simplesmente anotar o touchdown e dar mais tempo no relógio para o adversário. Só que ele fez o quê? Ele parou, deitou e sofreu o tackle antes de entrar na end zone, queimando mais relógio, dando mais jogadas para os Rams, impedindo que o adversário tivesse a posse de bola com mais tempo. E no caso, o adversário, ninguém mais, ninguém menos que o Aaron Rodgers. Então, minha salva de palmas aí para o candidato MVP, Todd Gurley, que foi brilhante. E que falou ainda, galera, não quero saber de fantasy não quero saber de Las Vegas, de aposta, eu quero saber ganhar o jogo. E aí ele tá coberto de razão. Sim. Não é verdade? Lógico.
Pra ele é o certo, né? Pelo amor de Deus. Dane-se o fantasy. É, Dito isso, Dudu, Pois não. a gente ainda não vai fazer a prévia de Rams e Saints porque é pro próximo Exato. episódio. Mas alguém para os Rams? Se nem o Aaron Rodgers conseguiu? Olha, o Aaron Rodgers jogou direitinho, né? Aquela coisa. Jogou bem. Jogou bem. Não teve 286 jardas, um touchdown, tudo isso é vazio. Mas o que a gente viu de bom foi, a gente viu o Aaron Jones mais envolvido, isso é ótimo pro time. A gente viu o Jamal Williams entrando em zona, que é uma coisa rara. O Davante Adams segue sendo uma excelente opção. O calor, o Marquis Valdes-Scantling apareceu no touchdown longo. Então, bom sinal aí. E os destaques defensivos dos Packers também. O Jair Alexander tá jogando super bem essa temporada. Ele realmente deve ser considerado aí como um dos bons jogadores defensivos da NFC North nessa temporada. E, bicho, é difícil parar os Rams, né? É bem complicado. E eu tô pensando aqui, a NFC, quem é capaz de parar esse time? Os Packers são deles. O jogo foi até o final. Se não tem aquele fumble do Ty Montgomery, Em playoff. Vamos esquecer a temporada regular. eu acho que o Green Bay Packers é um dos times Esquece. capazes. Eu acho que o Saints é um dos times capazes. Eu acho até que os Vikings é um dos times capazes. Mas é difícil. Nunca vai ser um jogo fácil. Justamente por essa... Os Bears não? Os Bears também, mas assim... Eu acho que o ataque dos Bears talvez não tenha esse output tão volumoso pra... Depende, se tiver um jogo com 2 touchdowns longos do Terry Cohen e com o Jordan Howard com 4 jardas por carregada, com os Bears tendo muito mais tempo de posse que os Rams, é possível. É possível, mas assim, pra ele ter 4 jardas por carregada, essa linha defensiva tem que ser dominada pela linha ofensiva. E eu não vejo a linha defensiva sendo dominada por ninguém. Ainda mais com o Fowler agora entrando como reforço. É muito circunstancial. É possível, certamente. Mas é difícil. Eu acho que... Eu tô pensando aqui. Eu ia falar alguma coisa sobre a NFC North, só que não cabe. A NFC North, na verdade, cabe sim. Tirando os Lions, eu acho que a NFC North toda tem potencial para parar esse time dos Rams. Agora, potencial é difícil de execução dentro de campo. Eu acho que ninguém executa tão bem jogadas contra os Rams hoje, especialmente no plano ofensivo. Saints e Panthers são capazes de parar os Eu Rams? acho que são. Eu acho que são sim. Eagles, Menos. com o ataque melhorando, menos? Porque eles vão ter que botar muito, muito ponto. Porque a secundária continua não existindo. E contra os Rams, se você não tem uma secundária, você já começa com o pé esquerdo, né? Saindo da cama. Bravo. Pois é. 52 minutos então, vamos encerrando por aqui. Rapidamente, Caio Lauleta, hein? Pelo amor de Deus, cara, a semana mais importante da vida do cidadão. Todo mundo já querendo colocar ele no lugar do Eli Manning. Semana de folga dos Giants, poderia até acontecer, era o momento. E o cara é preso e quase atropela um policial, velho. Porra, É bravo. me ajuda, É né? bravo. Me Bravíssimo. ajuda, pelo amor de Deus. Jogou pela janela a oportunidade. Que grandíssima cagada. Sobre o Lauleta, sobre os Giants, é isso. A gente já fez um podcast assassinando a temporada do New York Giants, vale lembrar. E algo a mais, Eduardo Miceli, sobre essa semana? Os Patriots tiveram um desempenho ruim ofensivo, mas eu acho que é mais mérito da defesa dos Bills, que é uma defesa boa. Vou abrir aqui rapidamente os resultados da NFL na última semana, só pra gente ver se não vai passar nada. Acho que sobre os Patriots é isso. Sobre... Deixa eu ver o que mais, Dudu. Só pra gente encerrar em grande estilo. Em grande estilo. Eu gosto da expressão grande estilo, também gosto da expressão e grande elenco. E grande elenco é ótimo. Jets e Bears, um jogo bem amarrado, as duas defesas jogando bem, o Sam Darnold foi bastante pressionado, teve um TD de 70 jardas do Terry Cohen, que se você tá deixando no banco ainda no Fantasy, só para, tá? Acho que você que joga Fantasy, acho que você já percebeu que as projeções do Terry Cohen no computadorzinho do Fantasy estão erradas, né? Espero que essa altura do campeonato tenha percebido. Não segui pelas projeções. A gente não falou do Fitzmagic, cara. Caraca, ele aconteceu. A gente precisa só falar assim, ele aconteceu e quase virou um jogo perdido. Ele empatou o jogo, né? Ele fez a parte dele, é que a defesa dos Bucks é muito ruim. Exatamente. E, cara, James Winston vai ser escorraçado, né? Inclusive, a gente pode fazer um podcast exclusivo pro sócio sobre o James Winston no futuro. Eu adoro falar mal do James Winston.
Os dois grandes atletas que eu não gosto, muita gente fala assim, ai, porque o Kurt não gosta de tal fulano, ai, porque ele não gosta do meu time, só porque ele... Não, as únicas duas pessoas que eu não gosto do mundo esportivo chamam-se Neymar e James Winston, só. Eu não tenho nada contra nenhum outro atleta do mundo. Ah, tem aquele nadador americano lá que foi cuzão aqui no Brasil, como que ele chama mesmo? Ai, foi o... Puta merda, vou lembrar, peraí. Esse aí eu também não gosto. Esse aí é jerk. Esse aí eu também não gosto. Mas são esses três aí só. Não gosto do Neymar. Não gosto mesmo, dane-se. Eu acho ele um babaca. Se você gosta do Neymar e quiser parar de me seguir, etc., fica à vontade. Que aqui tem o que a gente tem? A gente tem autenticidade, tá? Não gosto do James Winston pelo histórico. Eu não gosto dele como quarterback e não gosto dele como ser humano. Mas como ser humano. Só pra falar, E esse peraí, só pra falar que E esse nadador americano, pau no cu. eu googlei nadador babaca, Ryan Lochte. Tá parecendo... Aí, cara, se o Google tá falando isso, Ai. tipo, quem sou eu? É isso aí. Quem sou eu eu vou colocar aqui, ó. Jogador de futebol babaca. Vamos ver quem aparece. Aí, ó. Pô, sério? Primeiro resultado. De Las Vegas, Neymar desabafa. Vai aparecer um monte de babaca, tá vendo? Ele mesmo já fez a pesquisa do Google direcionar pra ele. É realmente ele mesmo. Aqui Tá também. vendo? Eu não sou eu, é o Neymar mesmo que queria essa imagem aí. Aliás, aquela propaganda que ele fez que quando eu comecei a ver, eu falei, putz, deve ser uma propaganda patrocinada pelo Instituto Neymar Júnior, alguma coisa assim e tal. Aí, velho, ele ganhou dinheiro pra fazer aquilo lá foi a gota d'água pra mim, velho. Sei lá. Aquilo foi a gota d'água. Mas se a Gillette quiser patrocinar a gente, estamos Eu, aberto aí, inclusive, raspo a cabeça com a... Mentira, não raspo não, mas assim, eu faço a barba e tal. Mas eu faço uma grande meia-culpa do Acabou de Dinastia. Se eles me pagarem R$1 milhão, pô, sem nem pensar. É, amigo. Ai. Bom, sobre o Fitzpatrick é isso. Não tem como colocar o James Winston como titular. A única coisa que eu queria falar sobre esse jogo, primeiro que os Bengals são um 5-3 meio superestimado, a meu ver. Estavam com desfalques, etc. Mas pra mim é um 5-3 meio esquisito, que nem aquele 3-0 do Miami Dolphins. Segundo, que... O que eu ia falar mesmo sobre os Bucks? O Mike Evans joga muito melhor com o Fitzpatrick. Sim, os wide receivers. Você tem um time que o ponto forte são os wide receivers. E você bota o Winston que só passa pro Adam Humphries e pros tight ends? É um time melhor. Então. É muito melhor. É muito melhor. Então, é isso, Eduardo Miceli. Broncos e Chiefs, acho que não tem muito o que falar. Não, já falamos bastante de coisas aqui, a gente vai falando na prévia de mais coisas, e a semana vai ficando composta aí na visão. Até porque aqui no podcast não tem como falar tudo, mas tem tantos textos no site, tem tantos comentários no Twitter, tem tanta... Sim. Rapidamente, Josh Rosen jogou bem. Porra, aquele último drive dele que ganhou a partida foi excelente. Excelente. Ainda coloco o Sam Darnold e o Baker Mayfield como os melhores calouros do momento, de quarterbacks, mas o Josh Rosen tá evoluindo, isso é bom. Considerando o time horrível, ele tá na pior situação entre todos os quarterbacks, ele e o Josh Allen. Só que a linha ofensiva dos Bills, a meu ver, não é tão ruim como a linha ofensiva dos Cardinals. Eu achava que era, antes da temporada começar, mas neste momento tá bem complicado. Acabou de pintar, então, que o Ryan Tannehill tá fora do domingo de novo, e teremos Brocktober, só que Brock Vember, e o Osweiler segue como quarterback titular, terceira partida. E só para deixar um último comentário com 1 hora de podcast. Tá na hora já dos Dolphins pensarem em outro quarterback pro ano que vem, né? Sim, sem maldade nenhuma. O Tannehill não, ele tá abaixo da linha de Andy Dalton, para mim, e ele não consegue ficar saudável. Acho que esse é um sinal muito forte. A linha de Andy Dalton, para quem não sabe, é a nossa linha do quarterback médio. Se você está abaixo da linha de Andy Dalton, é porque você tem que começar a pensar num quarterback novo. Precisamente. É isso. Fizemos tudo que podíamos? Fizemos, né? Bastante estrago, inclusive um estrago de 1 hora aí pra você. Se você malha por meia hora, você tem mais podcast pra 2 sessões. Agora você vai ter que malhar... Quer dizer, eu tô falando merda. Se a sessão de malhação dura meia hora e 45 minutos, um podcast satisfaz. Aqui você vai ganhar 2 sessões se você malhar rápido. Então a gente tá fazendo aqui o aproveitamento aí da sua saúde. E é isso. E amanhã, novembro, volta a minha dieta, volto a comer bem. Hoje eu acabei de bater uma feijoada. Brincadeira, galera! No almoço, fazia tempo que isso aí, o glorioso Tunico Feijoada, meu!
Amanhã eu volto minha dieta porque eu estou inchado. Esse mês de outubro foi um caos de tanta transmissão, narrei jogo, fiz várias vezes 2 jogos de NFL no mesmo domingo. O negócio foi punk, mas agora minha vida... Tive uma mudança de casa nesse meio de caminho. Enfim, foi louco, mas agora vai estar tudo certo, eu posso voltar à minha alimentação correta e vou voltar a A emagrecer. World Series te Dudu. fez o Kelvin Benjamin, a verdade é essa. Não, calma aí também, né? Kelvin Benjamin, isso já tá. O Kelvin Benjamin tá a um frango frito de virar um fullback. Também não é assim. Foi o Booger que falou, né? Que ele tá, tipo, a um biscoito do Popeyes de virar um Tyrande. Então, calma aí também, calma aí. Vamos segurar essa zoeira aí em cima de mim. Mas eu vou emagrecer, vai ficar tudo bem. Só tô um pouquinho inchado. E vou. Enfim, é isso. Ok, fizemos todos os motivos. Um beijo carinhoso para você, Eduardo Miceli, você que tá ouvindo pra a gente também. E não se esqueça de aproveitar a nossa promoção, que vai até o dia 5, então, que é a promoção do 50% do primeiro ano pro futebol.com.br/oferta podcast. Pro futebol.com.br/oferta podcast, certo? Beijo carinhoso, beijo das crianças, fizemos todos os repudidos e é isso aí. Tchau! Lembrando, eu não gosto do Neymar, tá? Podem mandar mensagens de ódio. Tchau.